Bom, bom dia a todos. Então a gente já está gravando. Alguma dúvida, se quem estiver ainda com alguma dúvida sobre a programação, pode me falar, pode perguntar agora. Não tem problema, está gravado ou não. Mas haverá um e-mail em que eu vou explicar. Esse é um e-mail padrão que eu mando todo semestre, explicando como é feita a entrega, como deve ser a apresentação, tá? Antes de começar a aula, pergunta objetiva. Alguém não vai poder cumprir essa programação nova? Professor, só uma dúvida. Diga. Eu vou repassar aqui o cronograma só para ver se eu entendo direitinho. Então, a prova quarta começa 4 até 6. Até 6, exato. 4 até 6. O calendário que foi renovado lá no SIGA é aquele calendário que está válido, né? Fica lá para final de junho para início de julho, né? Exatamente. Como está aparecendo aqui na minha tela agora. Não sei se você está vendo, Edson. O seminário Zoom, o primeiro a primeira turma vai ser 1º de julho e os outros alunos 4 de julho. Quem tiver impedimento... Essa tela você está projetando aí? Desculpe, tem que projetar a tela. Eu estava falando o tempo todinho pensando que estava projetando a tela. Pronto, a tela agora está sendo projetada. Mas, rapaz, eu estou falando... Beleza, pronto, ó. Eu pensando que estava projetado aqui, ó. A aula 29 e a aula 30 dessa disciplina vão ser no dia 1º e 4 do 7. A avaliação vai ser feita no dia... começa no final de semana e vai até meio-dia do dia 6. No dia 7 a gente... na aula 27, que é no dia 10, a gente entrega a avaliação, faz comentários sobre a avaliação e também orientações sobre seminários. No dia aula 28, que é no dia 3. Diga. Pode falar. Se você ficou de liberar a prova no dia 4, no sábado, não é isso? Exatamente. A prova vai ser liberada. Existe a possibilidade de ser liberada na sexta, dia 3? Olha, deixa eu me verificar se pode. Mas pode ser, dia 10, não tem problema não. Pode ser liberado já na sexta-feira. Pra mim não tem problema não. Seria melhor pra mim também, professor. Pronto, tranquilo. Pronto, então a gente libera a prova na sexta-feira e tem que entregar até meio-dia da segunda. Bom, então é isso. Mais alguma dúvida? Bom, se não, então sintam-se à vontade caso queiram mandar por e-mail, se alguém tiver alguma coisa para falar. Bom, então, deixa eu verificar aqui. É muita coisa para resolver. Beleza. Pronto. Então, vamos dar continuidade ao assunto dessa unidade. A gente falou na aula passada, na introdução da transformada Z, que a transformada Z aparecia para resolver um problema da transformada de Fourier em tempo discreto, que era a sua inaplicabilidade. Ela não pode ser aplicada em sistemas que sejam instáveis. Então você não consegue calcular a transformada de Fourier se o sistema for instável. E é o dual disso do que ocorre na transformada de Laplace. Então, a transformada Z, quando se estiver falando em projetos de filtros digitais, ela vai ser muito usada, porque dessa forma você consegue avaliar o comportamento de sistemas discretos no tempo, no domínio da frequência, sem a restrição de somabilidade, né, entre aspas, absoluta. Da mesma forma que a transformada de Laplace, nós observamos que a transformada Z ela é representada por uma expressão algébrica em uma região de convergência. E desde a transformada de Laplace a gente já observou que a região de convergência é muito importante para análise de sinais de sistemas, principalmente dois aspectos, causalidade e estabilidade. Então, quando juntamos causalidade e estabilidade,
na transformada de Laplace, nós percebemos que a região de convergência tem que ser lateral direita e incluir o eixo J-ômega. Na aula passada a gente falou que uma diferença marcante entre a transformada de Laplace e a transformada Z, em que a transformada de Laplace é para sinais de tempo contínuo e a transformada Z sinais de tempo discreto, é a representação da variável complexa. Enquanto a variável complexa na transformada de Laplace tem representação retangular, na transformada Z a sua representação é polar, como tem aqui, ó. Z igual a R elevado a J-ômega. Então isso vai fazer com que, em vez de pensarmos como tendo o eixo J-ômega como referência e esquerda-direita, nós vamos pensar agora, ter que pensar no círculo unitário e dentro ou fora. Então é isso que a gente vai falar hoje. Vamos pegar tudo que já está lá e tem muita similaridade conceitual entre a região de convergência da transformada de Laplace e a região de convergência da transformada Z. Basicamente, o que nós vamos falar agora, vai ter o dual na transformada de Laplace, mas fazendo essa conversão aí de pensamento, saindo de uma representação retangular ou uma representação cartesiana para a representação polar. Então, a primeira propriedade da região de convergência é que a região de convergência, ROC, Region of Convergence, da transformada Z, vai ser um anel no plano Z centrado na origem. Na transformada de Laplace, o que nós tínhamos eram faixas, né? No plano S, no plano complexo. Então, o plano complexo Z agora, quando nós tivermos a transformada Z, ela vai poder assumir um desses três casos aqui. Na verdade, tem outro caso também, é quando todo o plano Z é a região de convergência. Mas veja, ou eu vou ter esse caso aqui, ó, um círculo aqui, uma área interna a um círculo, ou uma área externa a um círculo centrado na origem, ou uma região anular. Essas são as três possibilidades, mais o plano Z completo, né, para a transformada Z. E por que isso ocorre, né? Nós vimos que a transformada Z é a transformada de Fourier da sequência módulo de x de n vezes r elevado a menos n. Então, toda vez que a transformada de Fourier dessa sequência existir, existe a transformada Z. Como ela é especificada apenas em função do raio e não em função de ômega, sempre você que tiver um raio R0 aqui, para qualquer ômega, ele vai pertencer à região de convergência. Bom, então essa é a primeira propriedade da região de convergência e que já difere da transformada de Laplace. Enquanto na transformada de Laplace você tinha as faixas, né, no eixo, no plano complexo, aqui a gente vai ter regiões circulares, né? Chama assim um anel, né? Ou você tem o plano Z completo, ou essa forma aqui que é uma região anular, ou externa a um círculo de raio R0, ou interna a um círculo de raio R0. Bom, a segunda propriedade é que a ROC não contém polos, certo? Da mesma forma que a transformada de Laplace, se você escreve a transformada Z na forma de dois polinômios, um no numerador e outro no denominador, se para Z, substituindo Z aqui como um Z sendo um zero do denominador, isso vai ter uma divisão por zero, que não é permitido, ou seja, nos polos a transformada Z diverge. Ou seja, logo, se ela diverge, a região de convergência não pode conter polos. As raízes do numerador são zeros, mas aí é indiferente. A P3 ela fala de um sinal com duração finita. Então, vejam, na transformada de Laplace, quando o sinal tinha duração finita, o que ocorria com a transformada de Laplace? Com a região de convergência da transformada de Laplace? Para um sinal x de t com duração finita. Hein, pessoal? Exemplo, qual é a transformada de Laplace do impulso, que tem duração finita?
pessoal, qual é a transformada de Fourier do impulso? É um com todo Todo plano S, né? Então aqui a ROC também vai ser todo plano Z. Aí mais como eu disse, esse curso é bem sequencial, a gente apresenta o conceito dele, deriva outros e tem que falar as diferenças. Nesse caso da transformada Z, nós vamos ter que sempre analisar sinal a sinal, se Z igual a zero e Z igual a infinito vai fazer parte ou não da região de convergência, certo? Então, eu tenho todo o plano Z, mas a gente tem que analisar se zero e Z igual a zero e Z igual a infinito vão fazer parte ou não da transformada Z, da região de convergência transformada Z. Aí veja o seguinte, olha, quando x de n tem duração finita, indica que antes de um dado n1 ele é zero e depois de um dado n2 ele também é zero. Então essa é a definição de um sinal finito. Ele é zero antes de um dado n1 e zero depois de um dado n2. Bom, como nós sabemos que a transformada Z é o somatório com n variando de menos infinito até mais infinito do x de n z elevado a menos n, nós vamos ter três possibilidades diferentes aqui, né? Primeiro, quando n1 é menor do que zero e n2 maior do que zero, certo? Então, se n1 é negativo e n2 é positivo. Se n1 é negativo, então você bota, eu vou ter n's negativos aqui. Com n's negativos, z elevado a menos n vira um z positivo, né? Então, quando n é negativo, eu vou ter potências positivas de z, z ao quadrado, z à terceira. Quando eu tenho isso, eu não posso substituir z igual a infinito. Então, se n1 é negativo, eu não posso substituir z igual a infinito. Logo, z igual a infinito não faz parte da ROC. Por outro lado, quando n2 é maior do que zero, n2 é maior do que zero, eu vou ter n's positivos nessa soma. Então, se eu olhar aqui, eu vou ficar com z elevado a menos n. Menos 1, menos 2, menos 3, por aí vai, alguma coisa do tipo. Então, eu tenho potências negativas de z aqui. Potências negativas é 1 sobre z elevado a n positivo. Quando a gente tem 1 sobre... Volta para cá. Quando a gente tem 1 sobre z elevado a n, isso impede de colocar z igual a zero. Então, quando o sinal tem duração finita, você vai ter esse somatório finito aqui. Se n1 e n1 for negativo e n2 for positivo, a região de convergência é o plano Z completo não, excetuando-se Z igual a zero e Z igual a infinito. Bom, quando n1 é maior do que zero, então vai implicar que a gente só vai ter potências negativas aqui, não é? Porque a gente fica com z elevado a menos n1. Então, começando menos n1 até n2, mas n2 já vai ser positivo. Então, tendo potências negativas de z, eu não posso colocar z igual a zero, porque 1 sobre z diverge. Então, se n1 é maior do que zero, ele não inclui z igual a zero, mas vai incluir z igual a infinito, porque eu não vou ter mais potências positivas nesse ponto. E n2 menor do que zero vai ser o contrário. Ele vai incluir z igual a zero e não incluir z igual a infinito. Bom, para deixar isso claro, a gente tem um exemplo aqui. Ó. Suponha essa sequência x de n, que em menos 1 ela vale 1, em 0 vale 2, em 1 menos 2 e 2 vale 1. Então aqui, claramente, nós temos uma sequência que é limitada no tempo, né? Então, essa sequência, ela é limitada no tempo, vai ter uma duração finita. Então, vamos para cá. Essa sequência tem uma duração finita. Se
A sequência tem duração finita. A ROC vai... Professor, Diga. Pode falar. a sua tela deixou de ser compartilhada. Foi. Aí, deixa eu compartilhar aqui. A sorte é que a gente tem... E o áudio tá cortando um pouco também. É porque... Vamos voltar aqui e tentar de novo. Eu tô num lugar pior aqui da sala. Vamos lá. Permitir. Gente. Deixa eu verificar aqui. Agora tá compartilhando? Compartilhou agora, pessoal? Está, professor. Agora o áudio tá cortando um pouquinho também. Eu acho que o áudio é o microfone. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Deixa eu verificar o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Microfone interno. Verifiquem aí. Vocês me escutam agora? Alô? Bem baixinho agora. Verifica aí se está cortando agora. Verifica aí se está cortando. Consigo ouvir, professor, só um pouco baixo. Está um pouco baixo agora. Deixe-me ampliar aqui. Cortando Ah! Sim. Verifica agora se está melhor. Alô? Verifica aí se dá para ouvir. não. Acho que começou a cortar de novo. Começou a cortar? Tenta aí de novo agora. Melhorou agora? Alô? Alô? Aqui eu consigo ouvir bem. Consegue ouvir, Sharon? Sharon? Melhorou, professor. Pronto. Eu consigo ouvir. Beleza, então vamos lá. Também, professor. Pronto. Então, voltando para cá, a gente estava falando desse sinal com duração finita, duração finita. Então, veja, pela nossa definição, ele está vindo, N1 é negativo, né? Está começando em -1, e N2 é positivo. Então, de fato, ele não vai incluir nem z igual a zero, nem z igual ao infinito na sua região de convergência. Então, o que é que nós temos? Mas se nós aplicarmos aqui a fórmula, somatório com n variando de menos infinito a mais infinito, como esse sinal só é não nulo de -2 a 2, vai ser um somatório de -1 a 2. Do x de n vezes z elevado a -n. Então, x de -1 vezes z elevado a 1, x de 0, z a 0, x de 1, z a -1 e x de 2, z a -2. Quando você faz essas somas, a gente tem essa expressão. Então, olhando aqui para essa expressão, claramente a gente não pode colocar z igual a 0, porque eu tenho potências negativas de z aqui, e nem z igual a infinito, porque eu tenho uma potência positiva de z. Então, essa é a transformada z, e a ROC é todo o plano z, excluindo z igual a 0 e z igual a infinito. Bom, se nós pegarmos agora esse mesmo sinal, olha, que antes começava em -1 e colocá-lo para começar em 1. Então, observem, a gente vai estar nesse caso aqui, n1 maior do que 0. Fazendo a transformada z desse sinal agora, eu vou ter somatório com n variando de 1 a 4, de x de n, z elevado a -n. Substituindo n nessa expressão, a gente vai perceber que todos os n's aqui vão ter potências negativas. Quando eu tenho potência negativa, aqui é 1 sobre z, 2 sobre z ao quadrado, menos 2 sobre z ao cubo e 1 sobre z à quarta. Então, se z está no denominador, eu não posso incluir z igual a 0. Então, de fato, a ROC para esse sinal é todo o plano z, excluindo-se c igual a 0, que é o que nós temos aqui.
não inclui z a zero, mas inclui z igual a infinito. E por último caso, é nós pegarmos esse mesmo sinal inicial e adiantarmos. Então, nesse caso, eu vou ter o sinal variando de menos 4 até menos 1, de menos 4 até menos 1. Quando colocamos aqui na fórmula n variando de menos 4 até menos 1, eu vou substituir todos os valores negativos aqui e vou ficar apenas com potências positivas. Então, nesse caso específico, eu posso substituir z igual a zero, tanto que x de zero é zero. Mas a gente não pode substituir z igual a infinito. Então, a ROC, a região de convergência, nesse caso, vai ser todo o plano z, excluindo z igual a infinito. Então, quando o n2, o final da sequência, é negativo, que é esse caso aqui, ó, voltando um pouco, ó, quando o n2 é negativo, ela não vai incluir z igual a infinito, mas inclui z igual a zero. Então, relembrando, o que é que a gente vai fazer? Na propriedade 3, quando o sinal tiver duração finita, a ROC ela vai ser todo do plano z e analisar se z igual a zero e z igual a infinito, ou z igual a infinito, vão fazer parte ou não da região de convergência. A única diferença que nós temos aqui, quando a gente tinha no domínio do tempo o sinal finito, a região de convergência na transformada de Laplace era todo o plano S. Não precisávamos analisar em S igual a zero e S igual a infinito. Bom, vamos para a próxima propriedade. O que é que acontecia na região de convergência da transformada de Laplace quando o sinal x de t, o sinal contínuo, era um sinal lateral direito? O que é que acontecia com a ROC de um sinal contínuo no tempo lateral direito? Como é que era? A ROC era lateral direita também, não é? Exemplo, qual é a transformada do degrau, U de t? É 1 sobre S, real de S maior do que zero. Então, a ROC ela se estendia de um dado, de uma faixa, até mais infinito. Lembrando que aqui a gente tem que sair do pensamento cartesiano e ir para um pensamento polar. O que é que vai acontecer? O esquerda-direita equivale ao dentro para fora. Então, quando o sinal for lateral direito, a ROC vai ser externa a um círculo de raio R0. Então, ela é externa. Quando você está caminhando da esquerda para a direita, é de dentro para fora do círculo trigonométrico. Bom, então, a propriedade diz que se o x de n é um sinal lateral direito, e se um círculo com módulo de z igual a R0 pertence à região de convergência, então todos os valores de z para os quais o módulo de z é maior do que R0 também pertencem à ROC. Então quer dizer o seguinte, aí vamos provar isso, né? Você tem um sinal lateral direito, a região de convergência é externa a um círculo de raio R0. Bom, então o que é que nós temos aqui? Na região de convergência, né? O que é que a gente vai observar aqui? Para o sinal ser lateral direito, a gente vai ter um dado N1 e a partir desse sinal N1, o sinal é infinito, né? Ele nunca termina, é diferente de zero. Bom, aí o que é que acontece? Se o módulo de Z pertence à ROC, então essa expressão x de n vezes R0 elevado a menos n é absolutamente somável. Ou seja, o somatório com n variando, voltou a cortar o áudio. Rapaz. Mas assim, tá dando para entender? Na gravação vai ficar melhor então depois. Então, se o sinal esse R0 pertence a ROC, então o somatório com n varia de 1 até mais infinito do módulo do sinal vezes R0 elevado a menos n,
isso vai convergir, ou seja, é absolutamente somável, entre aspas. Né? Agora, se a gente faz, olha, eu tenho um dado R0, se eu escolho agora o R1, o módulo de Z, né, maior do que R0. Então o que, é que a gente vai perceber? Olha, se eu multipliquei essa sequência por R0 e essa soma foi convergente, se a gente multiplicar por R1, em que R1 é mais R0, maior do que R0, essa sequência ela vai decair mais rapidamente. Por quê? Eu tenho um expoente negativo aqui. Então, se essa que é maior, o somatório dela converge, quando a gente tem uma sequência que cai mais rapidamente, o somatório dela vai convergir também. Certo? Agora, bom, a região de convergência é externa a um círculo de raio R0. Mas mesmo assim, nós vamos ter que analisar externo a um círculo. Eu tenho que verificar se o infinito faz parte ou não da ROC. Então, para saber se o infinito faz parte ou não da ROC, a gente verifica. Bom, se N1 for negativo, quando você tiver o somatório das potências de z elevado a menos n, elas vão virar positivas. Z elevado a menos n para n negativo vira positivo. Quando eu tenho uma potência positiva de z, eu não posso substituir z igual a infinito. Então, se o sinal for lateral direito e tiver N1 for negativo, ele inicia para os tempos negativos, a ROC não vai incluir z igual a infinito. Caso contrário, ou seja, quando o x de n é causal, ou seja, ele é nulo para n menor do que zero, em outras palavras, N1 nesse desenho que nós fizemos é maior ou igual a zero, a ROC vai incluir z igual a infinito. Por quê? Porque a gente vai ter apenas potências negativas de z. Então, 1 sobre z elevado a alguma coisa, eu posso colocar z igual a infinito ali, que vai zerar. Bom, aí aqui a gente tem um exemplo. Veja. Esse sinal aqui, x de n igual a 2 elevado a menos n, u de n menos 3. Então, esse sinal aqui, ó, é claramente lateral direito, né? Como ele está marcado pelo degrau, então esse degrau, o de n menos 3, é um degrau atrasado de 3 unidades. Então, se o degrau normal começa aqui em 0, quando eu atraso, ele vai começar em 3. Então, 2 elevado a menos 3 é 1 oitavo, 2 elevado a menos 4 é 1 sobre 16, 2 elevado a menos 5, 1 sobre 32. Então, de tal sorte que o x de z, a transformada z, vai ser o somatório com n variando de menos infinito até mais infinito. Só que até 2, essa expressão é zero. Então, eu vou somar de 3 até mais infinito. De 2 elevado a menos n, que é o sinal, vezes z elevado a menos n. Aí aqui a gente vai pegar e juntar essas duas potências em um único expoente. Então, fica 2 elevado a menos 1 vezes z elevado a menos 1 elevado a n. Então, lembrando que eu precisaria da PG infinita. Só que a fórmula para PG infinita, ela n varia de 0 até mais infinito. Então, o que é que eu faço? Eu olho os termos que estão faltando aqui, termo em 0, termo em 1 e termo em 2, somo e subtraio da expressão. Então, se a gente soma esses termos aqui, eu vou ficar com o somatório com n variando de 0 até mais infinito. E a subtração aqui, eu pego esse menos 1 sobre 2z e menos 1 sobre 4z. E vamos agora para essa expressão aqui. Então, nesse caso, essa soma só converge se o módulo aqui do numerador for menor do que 1. Então, como eu tenho 2 elevado a menos 1, z elevado a menos 1, isso é 1 sobre 2z, né? Passa o z para cá, fica com z, módulo de z, né, maior do que meio. Eu tenho que colocar aqui módulo de z porque o z é um número complexo. Bom, se isso ocorrer,
Z for maior do que meio, então observe que aqui a gente já determinou a região de convergência, Z maior do que meio, a gente já determinou a região de convergência. Esse somatório aqui, a PG vai ser 1 dividido por 1 menos essa razão aqui, que é 2 elevado a menos 1, Z a menos 1. Multiplica o Z por 2Z, numerador e denominador, ficamos com essa expressão. Depois tira-se um mínimo múltiplo comum aqui, faz uma expressão, uma manipulação algébrica simples e chega à expressão final para o x de z. Bom, mas nós estamos interessados aqui na ROC. Então veja, a ROC ela é maior do que meio. Então lembremos, como o sinal é lateral direito, a ROC tem que ser externa a um círculo de raio R0, que no caso aqui é meio. Aí lembrando, vamos analisar como eu estou olhando externa ao círculo de raio meio, é um sinal lateral direito, a gente tem que sempre analisar se Z igual a infinito faz parte ou não da ROC. Então veja, se nós substituirmos Z igual a infinito aqui, essa expressão diverge ou converge? Z igual a infinito. Se eu substituir Z igual a infinito, eu vou ficar 1 sobre infinito. 1 sobre infinito é 0. Então, converge. Por que isso ocorreu? Porque o sinal começou na parte positiva de n, ou seja, é um sinal causal. Se um sinal é causal, a ROC inclui Z igual a infinito. Então, esse é um exemplo da propriedade. Bom, vamos para a próxima propriedade. Nessa propriedade aqui, é o dual da outra. Então ele diz, olha, se o x de n agora é um sinal lateral esquerdo, na transformada de Laplace, a ROC também era lateral esquerda. Nesse caso, se o sinal é lateral esquerdo, a região de convergência vai ser interna a um círculo de raio R0. Vai ser interna. Bom, se ela é interna a um círculo, diferentemente do caso anterior, a gente vai ter que avaliar se Z igual a 0 pertence ou não à ROC. Tá? Aqui a gente não vai provar, mas o que é que nós vamos fazer? Você verifica, se o sinal for N2 for positivo, então ele vem de menos infinito até um N2 positivo. Quando o N2 é positivo, Z elevado a menos N vira negativo. Fica com Z elevado a menos N, menos 1, menos 2 e tal. Que é 1 sobre Z. 1 sobre Z elevado a alguma coisa, eu não posso substituir Z igual a 0. Então, quando o N2 é positivo, não vai incluir Z igual a 0. Mas a ROC vai ser interna a um círculo de raio R0. Bom, então veja, agora vamos juntar. Se o sinal é lateral direito, a ROC é externa a um círculo. Se o sinal é lateral esquerdo, a ROC é interna a um círculo. Agora, quando o sinal é bilateral, ou seja, tem duração infinita, ele vai ter duração infinita, sinal bilateral. Ou seja, ele se estende de menos infinito até mais infinito. Aí o que ele vai dizer é o seguinte, ó, se a ROC, se existir a transformada Z, a ROC vai ser um anel, uma região anelar no plano Z. Então, de tal sorte, olha, você tem aqui o sinal se estendendo de menos infinito a mais infinito, e eu posso dividir esse sinal da seguinte forma. Esse sinal pode ser decomposto num sinal lateral esquerdo mais um sinal lateral direito. A ROC, a região de convergência de um sinal lateral esquerdo, ela é interna a um círculo de raio qualquer, e a porção lateral direita, ela é externa a um círculo. Então, como tem que haver a intersecção dessas regiões de convergência? Vou mandar só uma mensagem aqui. A gente está escrevendo um artigo. Pronto.
Então vamos lá. Então vejam, se o sinal lateral direito eu decomponho ele com uma porção lateral esquerda, ou seja, que se estende de menos infinito até um N2, mais um sinal que se estende de N1 até mais infinito, que corresponderia à componente lateral direita do sinal, a transformada Z correspondente à parte lateral esquerda, ela é interna a um círculo, a transformada Z correspondente à parte lateral direita do sinal, ela é externa a um círculo. Quando você tem a intersecção dessas duas, porque a transformada Z tem que convergir para os dois casos, você vai ter uma região anelar ou anular, em forma de anel. Tá? E aqui a gente tem um exemplo interessante. Suponha essa exponencial aqui bilateral. Certo? Essa exponencial aqui bilateral. B elevado ao módulo de n. Certo? Quando a gente tem B elevado ao módulo de n, dependendo do valor de B, se B está entre 0 e 1, ou B é maior do que 1, a gente tem esse caso. Esses dois casos. Aqui, quando B é menor do que 1, 1 meio elevado a 1, 1 meio elevado a 2, 1 meio elevado a 3, vai sempre decaindo. Porque eu vou olhar o módulo. Ou então ele vai sempre aumentando. Eu tenho desses dois casos. Se B fosse negativo, qual seria o gráfico, pessoal? Se B fosse negativo, qual seria o gráfico aqui de B elevado a módulo de n? E aí, pessoal, qual seria o gráfico? Vou fazer aqui no plot rapidinho. Eu mostrei para vocês, né, a forma de construir um gráfico discreto no plot é setar o número de amostras. Então eu vou setar aqui o número de amostras em 21 amostras. Então eu vou plotar. Aqui saiu minha tela. Não, voltou. Vocês estão me escutando? O professor começou a cortar um pouquinho. Continua um pouco, né? Mas vamos lá. Tá, melhorou agora? É porque a internet tá ruim aqui. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou tentar. Me dê um minuto. Eu vou tentar passar a internet do computador para o celular. Vamos tentar fazer isso. Aí verificar se melhora. Porque eu estou bem longe do access point por causa dos meninos. Vamos ver aqui se eu consigo resolver. Eu vou mudar a rede, ele vai cair temporariamente e depois retorna aqui. Vamos ver se ele consegue ver a rede que está aqui. Pronto. O Amazon A50. Aqui de novo. Celular aqui mais em cima. Perdi a conexão. Vamos tentar reconectar. Tentar reconectar a rede. Vou ficar aqui. Bom. Pronto, temos internet. Vamos sair e reconectar.
Retornei, pessoal. Agora eu estou conectado pelo celular. Vou passar minha tela. Verifica agora, pessoal. O áudio melhorou, né? Tranquilo. Obrigado, Zé Vinícius. Não se preocupem muito. Assim, é óbvio que era bom assistir, mas se tiver qualquer dúvida, a gravação, como ela é feita local, aí o áudio não é ruim não da gravação. Mas vamos voltar aqui. Eu quero uma coisa interessante. A gente vai plotar aqui para obter esses dados. Eu fiz uma pergunta para vocês. O que é que acontece se B for negativo, né? Então, vejam, como ferramenta na profissão de vocês, seja na área de engenharia, os que estão já não pretendem sair da área da engenharia no empresa, ou aqueles que vão para a área acadêmica, é sempre bom você dominar algumas ferramentas computacionais. Eu não faço assim, nem para os meus alunos dizer, olha, você vai fazer com isso, 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 não. A ferramenta é livre do aluno, ele deve se fazer naquela que se sente confortável. Então eu, por exemplo, quando eu vou tratar de gráficos, esses eu gosto muito do Nuplot. Então eu trabalho. Por que é que eu gosto do Nuplot? É porque é o que eu sei mexer. Desde o meu mestrado eu utilizo esse software. Desde a iniciação científica eu utilizo, então acompanhei toda a evolução. Então você vai se tornar bom naquilo. Se a empresa permitir, você vai fazer tudo com aquilo ali, você se torna mais eficiente. É óbvio que quando tem um trabalho em equipe, necessita normatização e todo mundo tem que trabalhar com uma determinada ferramenta. Então, em particular, para plotar sistemas discretos, o trick é bem simples. Basta a gente vir para cá e setar o número de amostras. E quando eu vou plotar, então aqui a gente vai setou o número de amostras, 21 amostras, e setar aqui a variável independente, dummy, né? N. E eu vou plotar, definir a função agora, que é b elevado a módulo de n. Então eu vou chamar x de n igual a b, então eu vou colocar aqui, ele é um determinado b, elevado ao módulo de n. Módulo de n é ABS. De n. Pronto. E vamos plotar agora. Plot de menos 10 a 10 x de n, meio. Vou botar 0,5. Depois a gente muda esse valor. Então veja, o que é que eu fiz aqui? Eu disse, olha, eu tenho 21 amostras só para plotar de menos 10 a 10. Porque eu tenho que incluir o zero. Então eu tenho apenas 21 amostras. Coloco um impulso para ele não ligar por retas. Então com essa dicasinha aqui, essa simplicidade toda, nós conseguimos plotar um valor discreto no plot. Então vamos ver o sinal. Pronto. Aqui está o desenho dele. É um sinal que é 1 e vai decrescendo. Deixa eu aumentar aqui, botar 0,9 só para a gente obter alguma coisa parecida com o gráfico lá. Pronto. Então veja. O que é que nós temos aqui? Quando B está entre 0 e 1, o comportamento é esse. B está 0 e 1, o comportamento é mais ou menos esse. Quando B está maior do que 1, vou botar aqui 1.1, o comportamento é o contrário, ele começa em 1 e vai subindo. Tá? Aí a pergunta que eu fiz para vocês foi, e se B for negativo? O que é que acontece? Qual é o comportamento desses dois sinais? Qual é o comportamento desses dois sinais? Eles vão ficar alternando. Esse continua com o mesmo formato, mas alterna. Esse também continua com o mesmo formato, mas alterna. E a gente pode desenhar o gráfico. Então fica fácil. Às vezes você está na dúvida se uma coisa ocorrer de uma forma ou outra. A gente coloca o B negativo. Olha o que é que acontece aqui quando o B é negativo. Estão decrescendo. Ele fica alternando. Ele pode até colocar agora menos 0,7 para ter um comportamento mais próximo daquele outro.
tá? E se ele é positivo, ele também alterna. Menos 1. Ele é positivo, ele começou em n igual a 1 e foi crescendo. Tá? Pode até ampliar o número de valores aí se quiser. Mas esse é o comportamento. Bom, mas recapitulando aqui. O que é que nós vimos? Olha, se esse sinal é um sinal que tem duração infinita, ou seja, é um sinal bilateral, né? Ele se estende de menos infinito a mais infinito, a região de convergência dele vai ser desse tipo aqui. Então vamos olhar o que é que vai acontecer. Bom, o primeiro ponto é que a gente pode decompor esse sinal b elevado a módulo de n em duas porções. Uma porção que vai n variando de 0 até mais infinito. Então de 0 até mais infinito, o módulo de n é o próprio n. Mais outra porção variando de menos infinito até menos 1. Com n variando de menos infinito até menos 1, n vai ser negativo, e o módulo de n é menos n. Então essa sequência x de n igual a b elevado a módulo de n, ela é dada por b elevado a n, u de n, mais b elevado a menos n, u de n menos 1. A primeira transformada que nós calculamos foi a elevado a n, u de n. Qual era a transformada de a elevado a n, u de n? Z sobre z menos a, porque tinha esse z menos 1 aqui. Então vamos lá, pegar aqui só na primeira unidade. Na última aula, logo no início, nós mostramos que a transformada z de a elevado a u de n é 1 sobre 1 menos a vezes z a menos 1. Certo? Então é isso que a gente vai utilizar aqui. Então, só trocando o a por n, por b, a transformada de a elevado a n, o de n é 1 sobre 1 menos b a z menos 1. Mas quem é a região de convergência? Módulo de z maior do que módulo de a, mas considere b aí real. Então, módulo de z maior do que b. Bom, agora, quem é a transformada de b elevado a menos n e u de n menos 1? Bom, a gente já tinha mostrado que menos a elevado a n, u de menos n menos 1, tem a mesma transformada, 1 sobre 1 menos a vezes a menos 1, com a diferença que a ROC, em vez de ser externa a um círculo, ela é interna. Então, quando eu tenho esse sinal, da forma como está aqui, a ROC, a região de convergência, é z menor do que a. Bom, mas observe, comparando, fazendo uma análise funcional dessa expressão aqui, o de n menos 1 está ok. Eu só tenho um problema, aqui eu tenho menos. Então, como a gente vai ver na frente ainda, né, que a transformada z é linear, todas as transformadas que nós trabalhamos, então já aparece um menos 1 aqui. Bom, mas eu tenho b elevado a menos n. b elevado a menos n implica aqui que eu tenho 1 sobre a, né? Então b vai ser 1 sobre a. Então, se a transformada aqui é 1 menos a, nesse caso vai ser 1 menos b elevado a menos 1. Ou seja, aqui também eu posso ver b elevado a menos 1 elevado a n. Então, o a aqui é b elevado a menos 1. Então, a transformada z disso vai ser menos 1, porque eu tenho menos aqui, sobre 1 menos b elevado a menos 1 vezes z a menos 1. E a ROC menor do que a, se a vale a é 1 sobre b, a ROC vai ser módulo de z menor do que 1 sobre b. Então, usando mais uma vez a linearidade, então eu somei aqui, esse sinal é essa porção mais essa outra, a transformada z dele vai ser a transformada dessa porção mais a transformada dessa outra. E observar a região de convergência, tenho que olhar a intersecção. Bom, isto ocorrendo, aí a gente vai somar essas duas parcelas. Eu somo essa parcela que está aqui, menos essa outra, né, por causa desse menos 1. Fazendo as manipulações algébricas, você chega a essa expressão aqui.
Bom, aí o que, que a gente observa? Olhe, o módulo de Z tem que ser maior do que B e menor do que 1 sobre B. Maior do que B e menor do que 1 sobre B em módulo, né? Aí veja, para eu fazer esse desenho aqui, em que B é menor, o raio B é menor do que 1 sobre B, qual é a suposição que a gente está fazendo para B? Em outras palavras, B é maior ou menor do que 1? Para fazer esse desenho aqui, ó. B é maior ou menor do que 1? Uma análise fácil de fazer, bota B. Suponha que B é menor do que 1. Se B for meio, eu desenho ele aqui. 1 sobre meio é 2, eu posso desenhar ele aqui. Então, quando B está entre 0 e 1, eu tenho esse desenho. Agora, quando B é maior do que 1, eu posso fazer esse desenho quando B é maior do que 1? Não, por quê? Se eu coloco B igual a 2 aqui, eu não posso desenhar um meio aqui do lado direito, porque um meio é menor do que B. Então isso implica que só vai haver intersecção nessa região de convergência, ou seja, eu consigo calcular a transformada Z dessa porção e a transformada Z dessa porção de forma simultânea, se B estiver entre 0 e 1. Então, se B estiver entre 0 e 1, a transformada Z é dada por essa expressão e aqui temos a região de convergência, que, de acordo com a propriedade 6, é uma região de convergência em forma de anel. Aí vejam, se B for maior do que 1, a gente tem esse sinal aqui, ó. E por que é que esse sinal não tem transformada Z? Porque quando isso ocorre, para ter a transformada Z, a gente multiplica esse sinal por um exponencial, que pode ser decrescente ou crescente. Quando ela é decrescente, eu resolvo o problema daqui, dessa porção do sinal. Quando a exponencial que eu multiplico é crescente, a gente resolve o problema desse lado. Não dá para resolver ao mesmo tempo o problema dessas duas partes do sinal. Então, a transformada Z de B elevado a módulo de n com B maior do que 0 só vai existir para B menor do que 1 e vai ser dada por essa expressão. E, de acordo com a propriedade, a região de convergência de um sinal ilimitado, no tempo n, é uma região anular. Bom, vamos caminhar agora para a propriedade 7. A propriedade 7 diz o seguinte: se x de z, a transformada z, x de z de x de n é racional, então se ela é racional, eu escrevo um polinômio sobre outro. Dependendo da ordem desses polinômios, eu calculo zeros e polos. Mas veja, se a ROC ela não contém polos, se a ROC não contém polos, ela vai ser limitada por esses polos ou vai se estender até o infinito. Então você tem x de z, se a transformada z é racional, ela ou vai ser limitada pelos polos ou se estende até o infinito. Então, para ela ser limitada pelos polos, vamos voltar aqui no início. Ó. Pronto, aqui. Ó. Aqui eu tenho um polo, ela vai ser limitada por esse polo. Se eu tiver dois polos aqui, eu tenho uma região anelar limitada por dois polos. Ou então, ela se estende de um polo até o infinito. Então, essa é a propriedade 7. Agora, se x de z for racional e x de n lateral direito, então agora ele é racional, eu calculo, é um polinômio sobre outro. Calculo as raízes, tem os polos. Então a ROC, ela vai ser externa ao polo de maior módulo, porque o sinal é lateral direita. E se o sinal for causal, o sinal é causal, eu não tenho potências negativas, porque ele é 0 para n menor do que 0. Então, para n negativo, o que é que acontece? Z elevado a menos n ficaria positivo e eu não poderia colocar z igual a infinito.
Como não existem n's negativos num sinal causal, aí eu vou incluir o z igual a infinito, porque todas as potências de z são negativas. Então a propriedade de 8 diz que se o sinal for lateral direito, a região é externa a um círculo. E se o sinal for causal, ela inclui z igual a infinito. E o dual disso, né, é se o sinal é lateral esquerdo. Se o sinal é lateral esquerdo, a região de convergência vai ser interna ao polo de menor módulo. Interna ao polo de menor módulo. Se ele for anticausal, ou seja, ele não tiver n positivos, aí você inclui z igual a zero. Certo? Então, quando ela é interna e o sinal é anticausal, você inclui z igual a zero. Bom, então essas são as propriedades. A gente pensando na transformada de Laplace e mudando o nosso referencial, em vez de ser o eixo J-ômega e sim o círculo trigonométrico, fica direto. Bastando lembrar que o movimento esquerda-direito é do centro para fora. Bom, caminhando aqui para o final, a gente vai falar agora da transformada Z. Certo? Então veja, a transformada Z, veja, nós vimos que a transformada Z é a transformada de Fourier da sequência x de n vezes r elevado a menos n. Certo? Porque quando eu multiplico r elevado a menos n, multiplico e elevado a menos j ômega n, juntos os dois tem o z. Bom, então se a transformada Z é a transformada de Fourier de x elevado a n, r elevado a menos n, esta sequência aqui é a transformada inversa de Fourier dessa outra. Então, se esse daqui, a transformada Z, que eu copio aqui, substituindo z por r vezes e elevado a j ômega, é a transformada de Fourier dessa sequência, essa sequência aqui, o x de r elevado a menos z, a transformada Z disso, calculando-se a transformada inversa nela, eu obtenho essa outra. Bom, a partir dessa expressão, se a gente multiplica lado esquerdo e lado direito por r elevado a n, a gente fica com x de n, r elevado a n, transformada de Fourier inversa de x de r, e elevado a j ômega. Bom, nós vimos que a transformada de Fourier inversa é 1 sobre 2π, integral em 2π, ou seja, você vai fazer uma integral com intervalo de integração 2π, porque a transformada de Fourier é periódica com período 2π. Multiplicar pela exponencial positiva, e elevado a j ômega n, e integra em ômega. Bom, aqui eu tenho e elevado a j ômega n, e aqui r elevado a n. Posso juntar e escrever isso aqui como r e elevado a j ômega elevado a n. Bom, mas aqui nessa expressão para o cálculo x de n, eu ainda estou com r e ômega, mas eu devo determinar a transformada inversa z. Então eu quero uma expressão em relação à transformada z. Como a gente sabe que z, a variável complexa, é escrita na forma polar na transformada z, igual a r elevado a j ômega, se eu calculo dz aqui e calculo deriva em relação a z, deriva em relação a ômega, ou seja, dz, a derivada da exponencial é ela mesma. Então, lembrando que aqui vai cair o j, eu fico com j, r elevado a j ômega, d ômega. Bom, mas r elevado a j ômega é z. Ou seja, o d ômega vai ser igual ao dz dividido por j dividido por z. Ou seja, o d ômega que estava nessa expressão é 1 sobre j, z elevado a menos 1 dz. A gente substitui aqui. Bom, substituindo nessa expressão, a gente fica com x de z, z elevado a n, z elevado a n. Só que a gente multiplica agora o d ômega, é 1 sobre j, z a menos 1 dz. Então eu fico com z elevado a n menos 1, dz, 1 sobre j. E com 1 sobre 2π aqui. Bom, mas essa integral que é feita em 2π, então ômega varia 2π. Então é uma integração
no sentido anti-horário, né? Então, quando o ômega varia de 0 a 2π, z percorre um círculo de raio r no sentido anti-horário. Então, essa integral aqui vai ser uma integral fechada, em um circular, né? Uma integral circular, você passa de uma integral do ômega variando de 0 a 2π para uma integral circular. Agora, você vai dar uma volta no sentido anti-horário sobre um dado r. E esse r tem que pertencer à região de convergência. Bom, aí mais uma vez a gente retorna à transformada de Laplace. A transformada inversa de Laplace, nós vimos que caía numa integral de linha, com ômega variando de menos infinito a mais infinito. Aqui eu tenho uma integral de linha curvilínea. E nem sempre é simples calcular essa integral de linha além no plano complexo. Aí, da mesma forma que a transformada de Laplace, a gente vai optar por não fazer isso. A nossa ferramenta para calcular isso, essa vai ser a expansão em frações parciais e uso de tabelas. Na disciplina de análises complexas, você tem teoremas de resíduos e polos que, para alguns casos específicos, a gente consegue calcular essa integral, mas são bem poucos. Então é preferível, ou seja, operacionalmente, fazer expansões em frações parciais. E na prática, em sistemas práticos, a ideia é você ter um sistema, você modela como polinômios, uma razão entre polinômios, e expande isso para frações parciais. Bom, aí aqui a gente tem um exemplo dessa aplicação. Bom, quando a gente tem x de z igual a 3 menos 5 meios de z elevado a menos 1, 1 menos 1 quarto de z a menos 1, 1 menos 1 terço de z a menos 1. A transformada de Laplace, transformada z, é uma expressão algébrica e a região de convergência. Região de convergência é maior do que 1 terço, então ela é externa a 1 terço. Então eu vou ter um polo com módulo 1 terço e ela é externa. Se ela é externa, isso indica que no domínio N o sinal é lateral direito. Então a gente faz a expansão em frações parciais aqui. Eu tenho duas frações. A sobre 1 menos 1 quarto de z a menos 1. E B sobre 1 vezes 3, 1 terço de z a menos 1. Aí é fácil aqui. Por exemplo, se eu quero calcular B, eu multiplico o lado esquerdo e lado direito por 1 menos 1 terço de z a menos 1. E escolho o termo que zera aqui. Para zerar esse denominador, basta fazer z igual a 1 terço, né? Ou eu faço 1 terço igual a 1. Então, 1 terço igual a 1, isso indica que z elevado a menos 1 é 1 terço, ou seja, z igual a 3. Z igual a 1 terço, aliás, z igual a 1 terço. Substituir z igual a 1 terço aqui, eu obtenho b igual a 2. Ou seja, 1 terço vezes z a menos 1 é 1. Então, se 1 terço, então aqui eu tenho 1 terço, aí vocês vão fazer a conta. Aqui a gente vai substituir z a menos 1. Z aqui é 3. Z a menos 1 é 3. Aí eu zero aqui. Então, z a menos 1 aqui é 3. A gente fica 3 menos 5 vezes 3 sobre 2. 3 menos 5 meio, dá meio no numerador. Bom, substituo 3 aqui. 1 menos 3 quartos dá 1 quarto. Meio dividido por 1 quarto dá 2. Certo? Aí vocês fazem da forma como queiram. Bom, como eu encontrei A igual a 1, então eu vou calcular a inversa disso. A inversa é o que a gente já mostrou, né? A inversa está aqui, ó. 1 dividido por 1 menos A vezes Z a menos 1. A inversa dele é A elevado a N ou de N. E a ROC, módulo de Z maior do que módulo de A. Então a transformada inversa disso vai ser A elevado a N, 1 quarto elevado a N, U de N. Por quê? Porque a região de convergência é maior do que 1 terço. A transformada dessa aqui vai ser 2, né, porque B é 2, vezes 1 terço elevado a N. Porque o A aqui, ó, olhando na aula anterior, ó, A é igual a 1 terço. Então essa é a transformada inversa. Bom, por que a gente fez dessa forma? Porque eu considerei que o sinal era lateral direito. Então, se o sinal é lateral direito, as duas regiões de convergência têm que ser lateral direita.
Bom, mas se no caso aqui a gente tiver agora o módulo de z ele é menor do que 1/3 e maior do que 1/4. Então o que é que acontece? Quando eu penso em módulo de z menor do que 1/3, então em relação ao polo em 1/3, esse sinal é lateral esquerdo. Em relação ao polo em 1/4, ele é lateral direito. Então por isso que eu escrevo aqui, ele é lateral direito nesse caso. Então a gente está usando essa transformada. E em relação a 1/3, ele é lateral esquerda. Por isso que eu utilizo essa outra transformada. Menos, vem para cá menos, aí o b é 2, 1/3 elevado a n, u de menos n menos 1. E a outra opção é quando o módulo de z é menor do que 1/4. Então, o módulo de z menor do que 1/4 implica que os dois sinais são laterais esquerda. Então, as transformadas inversas vão ser as duas desse tipo aqui. Menos a elevado a n, u de menos n menos 1. Então, menos 1/4 elevado a n, u de n menos n menos 1, menos 2 vezes 1/3 elevado a n, u de menos n menos 1. Então, de uma forma geral, o que é que a gente faz? Você escreve x de n, x de z, como uma série de monômios aqui, de frações parciais. Se a ROC referente a um dado polo ela é externa àquele polo, a transformada inversa vai ser AI, né, que é o termo que você calculou usando a expansão em frações parciais, AI elevado a n e u de n. Se ela é interna, implica no sinal lateral esquerdo, então a transformada inversa vai ser menos AI elevado a AI maiúsculo vezes AI minúsculo elevado a n e o de menos n menos 1. Então você vai compor cada uma dessas transformadas inversas e cada fração parcial calculada. Além disso, indo para uma forma alternativa da cálculo da transformada z inversa, é você olhar que a transformada z é uma série de potências de z elevado a menos n, em que cada menos n é correspondente a um x de n. Então, exemplo, se a gente tiver essa transformada z aqui, 4z ao quadrado mais 2z mais 3z a menos 1. Aqui a gente já sabe que a região de convergência é menor do que zero e menor, z está entre 0 e infinito, ou seja, eu não posso substituir z igual a zero nem z igual a infinito, porque essa expressão vai divergir. Então veja, aqui eu tenho z elevado ao quadrado, então esse termo aqui é o termo em menos 2, porque você vai fazer 4 vezes z elevado a menos menos 2, é z ao quadrado. Então o x de menos 2 é 4. Aqui é o termo que botou z igual a zero, então eu sei que x de 0 é 2. E aqui é o termo que colocou em x de 1, porque z é elevado a menos 1. Então x de 1 é 3. Então, fazendo a expansão desse sinal, a gente já observa que x de 0 é 4, x de menos 2 é 4, x de 0 é 2, x de 1 é 3. Ou seja, é um sinal apenas com 3 amostras. 4 delta de n mais 2, ou seja, eu tenho um impulso em n igual a menos 2, um impulso em 0 com amplitude 2 e um impulso em mais 1 com amplitude 3. Então essa é a outra forma de fazer uma transformada inversa. Por hoje, pessoal, não vou fazer não, mas essa questão 35, vocês dão uma olhada lá na lista, ela está resolvida aqui e vocês verificam que está lá. Eu também acho que eu estou um pouco gripado também. E o cansaço, né? Bom, vamos fazer uma chamada aqui para prestigiar o pessoal que veio. A sessão expirou, já expirou, então vamos ter que entrar no cigarro de novo. Cigarro. Fazer a chamada. Essa chamada.
Vamos lá. Alice Camila tá aí? Presente. Perfeito. Andréa da Silva Gomes. Aqui, professor. Ótimo. Antenor. Nada. Edson tava aí. Geraldo Landim também. Isabelle tá aí? Nada. Zé Vinícius, eu vi que tava no início. Ludmila. Ludmila? Nada. Manuela, não. Pedro Henrique, tá aí? Presente, professor. Perfeito. Rodrigo Calado. Professor Isabelle também está na chamada. Respondeu? Perfeito. Rodrigo. Isso. Rodrigo tá aí? Rodrigo Calado. Não. Samara Ruth. Tá também. Tá também? Perfeito. Samara Rutieli tá aí? Tô aqui. Perfeito. Então, Sharon eu vi que falou no início. Vamos ver aqui. Antenor, Ludmila e Manuela, que não estão. Bom, pessoal, o seguinte, na próxima sexta-feira, eu acho que eu vou fazer a aula online, como é a última aula online, síncrona, porque é a última antes da prova. Mas, deixa eu verificar o próxima sexta-feira, verificar a programação aqui. Eu me confundi aqui, peraí. Professor, Diga. Alô? só aproveitando essa questão da frequência aí, Certo. estava vendo aqui no meu sistema. Certo. Colocado na pauta no dia 16. Dia 16 não foi um dia que o senhor teve problema com a internet, e saiu. Depois mandou a aula gravada. Sim. Não sei se aconteceu só comigo ou com o resto do pessoal Eu aí. verifico agora. Eu- Deixa eu verificar aqui. Dia 16, né? Dia 16 de maio. Quem é que tá falando? Geraldo? Geraldo. Foi. Pronto, Eu perfeito. também fiquei com falta. Inclusive, era eu que avisava. Então, desculpa aí, eu tô... Professor. Peraí, vamos fazer o seguinte. Como tá todo mundo com falta, eu vou botar todo mundo com presente. Eu não sei nem o que foi isso mesmo, mas já foi mostrado aí que pelo menos 2 erros. Aí pra não ter erro mais com ninguém, eu vou colocar a presença de todo mundo nesse dia. Certo? Desculpem, assim, as coisas são feitas, não são de má fé não. Então, lembrem-se, eu sempre digo, ó, são 2 coisas que eu não me preocupo de forma alguma em cometer erros. Correção de prova e atribuir presença ou falta. Porque isso está sempre sujeito ao o double check do aluno. Então o aluno é responsável para olhar lá no sistema se ele está com falta ou não, e se tiver erro ele avisa. O aluno deve pegar a prova dele, o trabalho dele, a apresentação dele e dizer, olha, essa nota não está correta, e avisar o professor. Então é uma coisa que eu faço sem preocupação, é colocar falta e botar errado em prova. Eu faço sem preocupação nenhuma porque eu confio no double check do aluno. Então esse aí foi um importante, Geraldo. Possivelmente eu fiz alguma coisa errada aí, tá? Bom, Professor, diga. professor, aproveitando também que você está falando das fotos, que no caso o meu foi dia 18 de março, eu estava conferindo, aí o senhor tinha colocado falta, mas só que eu fiz a atividade. O senhor até fez a correção, disse que está correta. Então, o 18 de março eu corrijo. Agora vamos fazer o seguinte: a gente termina a aula agora e todo mundo que tiver qualquer problema em relação à falta, 18 de março, vai corrigindo aí. Pedro Henrique, né? Deixa eu ver aqui, 18 de março. Foi a atividade que eu mandei para o senhor. Certo, perfeito. Então, Obrigado, pessoal, professor. até sexta-feira. Sexta-feira a gente termina o assunto, tá? Então, e já coloca a prova. Terminando o assunto, a prova já vai para o site. Então, boa semana a todos e vão se preparando para a prova. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Até mais. Tchau. Tchau, obrigado, até mais. Tchau, Obrigado. tchau.